a gente vai continuar, né, nessa aula de hoje com a parte introdutória de conceitos para vocês, né? Então, como é que a gente está planejando essa disciplina, né? Inicialmente, então, a gente vai apresentar uma parte conceitual importantíssima para vocês, né? E a partir das próximas semanas, não na próxima, talvez na outra, né? A gente vai começar então com uma parte mais prática de leitura dos instrumentos aí, tá bom? Então essa parte introdutória é muito importante, é isso que vai diferenciar quem conhece metrologia mesmo e quem sabe ler instrumento meia boca ali, tá bom? Hoje, né, vai ser uma aula que a gente vai discutir alguns conceitos que são fundamentais na metrologia para a gente poder estar falando a mesma língua, né? Esses conceitos eles são baseados aí numa normalização e uma padronizada de vocabulário em metrologia. Isso não é uma coisa que sempre existiu, né? Eu trabalho nessa área aí faz 35 anos, pelo menos, né? E no começo era uma torre de Babel a coisa, né? Porque não existia uma padronização da nomenclatura em metrologia. Então, tinha pessoas que queriam falar sobre alguma coisa e eram entendidos como outra, né? Então era uma bagunça total, né? Muita gente boa, né? Até de metrologia, mas não se entendia porque não existia essa padronização de conceitos e de vocabulário. Aí, a partir de um certo momento, um organismo internacional resolveu padronizar isso, aí todo mundo começou a falar a mesma língua em metrologia, né? Então é isso que vocês vão estar conhecendo na aula de hoje, tá bom? É um assunto muito vasto, né? Então, na verdade, vocês vão estar vendo o mais importante disso aí tudo, tá bom? Para começar a provocá-los, né, uma pergunta provocativa, né, eu queria saber de vocês a sua opinião sobre qual que é o melhor instrumento de medição que você conhece, né? E aí por que você acha isso? Né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Se alguém puder abrir o microfone aqui e dar a sua opinião, por favor. Vou esperar um pouquinho vocês. Professor, Oi. Pode falar, Marcelo. Eu me identifico muito com a trena que eu uso no dia a dia, né, professor? Eu gosto muito. Apesar que tem uma trena, professor, que não é calibrada, né? Tem alguma diferença, né? Ah, certo, certo. Quem está falando? É o Marcelo, professor. Oi, Marcelo. Marcelo, diga uma coisa para a gente. E por que você acha que a trena é o melhor instrumento de medição para você? Não, eu não quis dizer o melhor, mas sei. é o que eu mais uso, né? Ah, entendi. Bom, ele é bom porque você tem muita utilidade para ele, né? Você usa bastante. É um bom motivo. Isso. Né? Legal. Desculpa, a sua área, Marcelo. Você trabalha com o que, Marcelo? Eu sou encarregado de manutenção. Ah, legal. Joia. Tá bom. Obrigado, Marcelo. Quem mais que queria dar uma opinião? Professor, eu trabalho no ramo de conferência, então eu uso muito o paquímetro hoje, né? Mas eu não vou dizer que o paquímetro é o melhor instrumento que tem, né? Uhum. Vamos colocar que o melhor instrumento hoje, na minha opinião mesmo, é o micrômetro. Sei. Por que você acha isso? Quem está falando? É o Breno. Ô, Breno, por que você acha isso, Breno? Porque eu fiz do Senai ano passado, então eu acabei utilizando bastante, tanto o paquímetro, hoje que eu utilizo mais para serviço mesmo é o paquímetro, porém eu acabei me identificando mais com o micrômetro em si, porque ele dá uma precisão mais exata do que o paquímetro. O paquímetro ele dá aproximadamente, o micrômetro não. Se você quiser uma medida exata, você vai o quê? Pelo micrômetro. Sei. Você trabalha com o que, Breno? Eu trabalho no estoque de uma loja, então a gente trabalha com parafuso, porca, arruela, materiais para manutenção de indústria. Eu trabalho com materiais. Legal, joia. Beleza, maravilha. Obrigado. Professor. Oi. Então, na minha opinião, a pergunta qual o melhor instrumento, eu acho que todos são bons.
O que tem que saber é como ele está calibrado, se está correto. Então, assim, acho que cada um é para atuar num segmento. Então, para mim, a resposta seria que todos são bons, são os melhores, mas cada um dentro do seu segmento, pelo menos na minha opinião, tá? Legal. Quem está falando? Juliana. Oi, Juliana. Ah, beleza. Você está trabalhando, Juliana? Eu não trabalho na área de suprimentos, na parte de engenharia. Ah, legal. Tá joia. Beleza. Mais alguém queria comentar alguma coisa? Professor. Oi. Professor. Oi. Complementando a resposta da minha amiga aí, Juliana? também é bom ver a escala, né? Centesimal, decimal do instrumento. Aí você consegue achar a medida exata que você quer. Interessante. Quem tá falando? O Jonatas. Ô, Jonatas. Beleza, obrigado, Jonatas. Então, gente, olha só que coisa. Todos vocês falaram coisas interessantes que a gente vai explorar nessa nossa conversa de hoje. Muito bom, muito legal, né? Então, essa provocação, ela não foi à toa, não, né? Então, muitos de vocês já foram na direção certa, né? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Alguém que trabalha na construção civil, né? Se eu perguntar isso para um pedreiro, né, para um servente de obra civil e tal, ele vai me falar que o melhor instrumento é um nível de bolha, né, ou é um esquadro, né, ou mesmo a trena, né, que é um instrumento que para ele são os instrumentos que ele mais utiliza ali. Né, e para ele o melhor instrumento são esses, né, que não está errado. Né, e vamos explorar esse conceito aí, ó. Já se a gente estiver falando numa outra área, né, na área aeroespacial, por exemplo, né, isso aqui é a foto da Challenger, né, ou se a gente estiver falando em alguma área que tenha a necessidade de fazer leituras óticas, né, como esse posicionador aqui, né, automático, a gente está falando de outro tipo de coisa. Né, se a gente estiver falando num laboratório, né, de metrologia. Por quê? Porque o tipo de trabalho e a exigência que a gente tem no instrumento é completamente diferente. Quer dizer, não dá para comparar o uso e o uso pretendido do instrumento numa área aeroespacial, né, como nessa foto aqui, né, com a necessidade de uma construção civil. Né? Então a Juliana bem falou aí que depende, né? Depende, né, do uso do instrumento. Né? Porque cada instrumento tem características próprias, né, que vão torná-lo aí mais adequado a determinada situação. Né? Então é isso mesmo. Então, de uma maneira geral, não existe o melhor instrumento, né, de uma maneira absoluta. Depende do que eu vou estar utilizando e para que eu vou estar utilizando o instrumento. E aqui, né, eu dou alguns exemplos de alguns parâmetros, né, alguns fatores que vão influenciar nessa minha resposta, nessa minha decisão. Né? Então, vamos ver aqui, ó, primeiramente, né, depende da grandeza da medida que eu vou medir. Né? Se eu vou medir tempo, temperatura, velocidade, comprimento, cada uma dessas grandezas tem, obviamente, um instrumento diferente para medir isso. Né? Depende da magnitude da grandeza, né? Se ela é grande ou se ela é pequena. Né? Então, instrumentos elas têm limitações com relação a isso. Né? A grandeza, né? A magnitude da grandeza que vai precisar ser medida. Né? Então aqui, ó, só para ficar mais claro isso, né? Um instrumento bem simples, né? A trena. Né? Eu tenho trena de 5 metros, tenho trena de 20 metros. Né? Opa, são diferentes, são tamanhos diferentes. Né? Então um instrumento simples como esse, até ele, né, eu tenho diferenças em função da magnitude, se eu estou querendo medir uma mesa, se eu estou querendo medir um campo de futebol. Né? Uma mesa de medição tridimensional, né, que é essa figura aqui, é a mesma coisa. Né? Eu tenho mesas tridimensionais pequenas, né, para fazer leituras de peças com uma pequena dimensão, automotiva, por exemplo, tem tridimensionais gigantescos. Né?
Então depende muito. Tem algumas medidas que eu não consigo medir com tridimensional porque não cabe nele, né? Eu tenho que arranjar um outro jeito de medir com precisão ali, né? Outra coisa, tolerâncias admissíveis de medida, né? Se elas são mais ou menos grosseiras. Então na construção civil, uma trena é mais do que suficiente e ideal para me fazer medições aí de tamanho de parede, né? De distância entre uma base e outra, né? E tudo mais, né? Medidas de uma janela, né? Então são tolerâncias grosseiras, né? De muitos milímetros que eu posso ter de erro, né? De uma medida para outra, né? Já outros tipos de usos, eu preciso ter, eu tenho, né, tolerâncias milesimais, né? Milésimos de milímetro. Né? Então, obviamente, uma trena é absolutamente insuficiente, inadequada para fazer essa medição. E aí, como o colega comentou aí, né, ele vai precisar usar um micrômetro, por exemplo, né, um micrômetro milesimal, né, porque ele consegue medir tolerâncias muito apertadas. Né? Outra coisa, sensibilidade. Né? Então, é uma propriedade que tem a ver com a percepção de variações de medida. Sim, tranquilo agora. Então eu estava falando para vocês daquela minha experiência ali de ter trabalhado na área nuclear. Né? Era um fabricante, então, né, brasileiro, Jaraguá Indústrias Mecânicas, e ela estava fabricando os componentes internos de um reator nuclear que caberia num submarino. Era o projeto da Marinha de um submarino nuclear, né, que até hoje está sendo fabricado ali, né? Então existiam assim, tolerâncias apertadíssimas ali dos equipamentos e tudo mais. E uma das atividades que eu acabei fazendo é visitando um fabricante de máquinas operatrizes. Então eles estavam precisando comprar uma fresadora super requintada, né, com capacidades e tolerâncias muito apertadas, né? Então uma das coisas que precisava ser feito era a calibração dessa máquina-ferramenta, para ela conseguir atingir lá as tolerâncias que eram necessárias ali. Fui lá no sul, né, no Paraná, em Santa Catarina, na verdade, e durante o processo, a calibração era feita com teodolito óptico, então era um sistema super sofisticado ali, tal, usando laser, né, interferométrico e tal. E aí, beleza. Aí, de repente, estava no meio da calibração, pá, desarma tudo o sistema, que era tudo eletrônico ali, computadorizado e tal. E a turma falou, pô, mas o que aconteceu ali e tal? Foram ver, religaram o sistema e começou a medir de novo, né? Era trabalhoso aquela medição, aquela calibração, e pá, de repente travou de novo o sistema. E aí o pessoal foi ver, né, o que estava causando aquele travamento a todo momento, descobriram que era o ar-condicionado, né? Tinha um ar-condicionado ali que estava tendo uma vibração, e essa vibração acabava desarmando o sistema todo. Né? A vibração do ar-condicionado que tinha na sala ali. Ó. Então vocês vejam, né? Condições ambientes, às vezes elas são importantíssimas numa determinada situação, dependendo daquilo que você está fazendo. Né? Aquilo lá foi uma evidência muito interessante ali de coisas que a gente não consegue nem imaginar, às vezes pode estar influenciando o resultado de uma medição. Da mesma forma que vibração, pode ser temperatura, umidade, então tem todos os fatores ambientais que podem estar influenciando aí numa situação de medição. Então vocês vejam, a resposta àquela pergunta depende, né? Tem muitos fatores que vão influenciar a escolha do instrumento adequado para determinada condição aí. Então legal. Então hoje, gente, né, a gente vai falar sobre algumas dessas características que são fundamentais aí em qualquer sistema de medição. Tá? Vamos falar de escala, indicação, faixa de indicação, intervalo de medida, resolução, sensibilidade, por aí vai. Na aula que vem, a gente vai entrar num assunto, eu vou só dar uma introduzida hoje, né? Porque ele é bastante extenso e a gente vai precisar conversar bastante sobre isso, que é erro de medição, incerteza de medição, exatidão, precisão. Então esse aqui é um assunto muito importante que a gente vai tomar em aula que vem para estar discutindo mais em detalhes, né? O conhecimento desses conceitos aqui, ó, como eu comentei com vocês no começo, é a diferença de você saber
né, sobre meteorologia, de fato, os conceitos, ou ser simplesmente alguém que sabe medir um instrumento de medida, né, sabe fazer leitura. Às vezes você faz uma leitura de um instrumento e mal sabe você que aquilo lá é algo totalmente fora de confiabilidade, né? Aquele resultado não serve para nada. Isso a gente vai estar discutindo então na próxima aula, tá bom? Legal, gente. Tudo que a gente vai estar então falando aqui, como eu comentei com vocês, é baseado no vocabulário internacional de meteorologia, né? E ele só veio, né, depois de muito tempo, né? Isso aqui é a última versão, né, desse vocabulário internacional de meteorologia, chamado VIM, né, para os íntimos, né, que é de 2012. Né? Não olhei se tem algo mais recente que isso, mas é possível que não. Esse vocabulário ele é baseado num documento elaborado por uma organização internacional de meteorologia legal, né? Que está disponível nesse site aqui do IMETRO. IMETRO é o Instituto Nacional de Meteorologia e Qualidade Industrial, né, que é o órgão brasileiro que regulamenta várias coisas, né, em termos regulamentares, inclusive meteorologia legal. Tá? Então, no Brasil, quem manda em meteorologia é o IMETRO. Tá? Esse vocabulário internacional de medicina é um documento bastante pesado, né? Então, assim, é o primeiro contato que a gente tem com ele, a gente fica até com fumaça na cabeça, né? Porque ele é muito detalhado, né? E muito, até em alguns momentos difícil de leitura, né? Porque ele é muito exato nas coisas que ele fala, né? Então, o que a gente vai apresentar aqui é baseado nisso. Eu vou fazer uma simplificação para que todo mundo entenda, né? Algumas coisas que são as mais básicas e fundamentais aí em meteorologia legal, em vocabulário de meteorologia. Esse documento ele tem vários capítulos diferentes, né? Tem um que ele fala sobre grandezas e unidades, outro é sobre medições, outro sobre dispositivos de medição, propriedades dos dispositivos, padrões de medição. Então são 5 capítulos, 5 partes bem diferentes. Se algum de vocês algum dia profissionalmente entrar nessa área de meteorologia, vocês vão precisar ir entrar mais a fundo e estudar esse documento aqui, que é bastante denso, né? Mas muito importante. Então vamos lá, né? Vamos começar, né, do começo, né? Então é o seguinte, né? A primeira coisa que a gente sabe, né, de instrumentos, né, é que existem instrumentos que são mais fáceis de ler, instrumentos que são mais difíceis de ler, né, em função do tipo de mostrador que ele tem, né? Existem instrumentos que são chamados analógicos, né, que eles têm mecanismos ali dentro que eu vou precisar fazer leituras dos instrumentos a partir de escalas, né, a gente vai ver mais em detalhes sobre isso, né? Ou ponteiros, né, quer dizer, a gente visualmente vai olhar o movimento, né, relativo de um ponteiro, por exemplo, numa escala, né, a gente vai ver em seguida. Existem outros tipos de instrumentos que são os digitais, né? Digitais são instrumentos normalmente com uma base eletrônica ali, né? Que é muito fácil, né? Você tem um mostrador e esse mostrador ele vai te dar diretamente a leitura que você está tendo da grandeza ali, do comprimento, por exemplo, esse paquímetro digital. É muito fácil, né, a leitura do paquímetro digital ou de qualquer instrumento digital, né? Porque o número, o valor vai aparecer diretamente aqui no mostrador do meu instrumento, né? Puxa vida, então por que eu não tenho só isso? Oi, pode falar. Desculpa, antes que eu esqueça, a Evani disse que não ia conseguir mais assistir a aula, ela estava na aula no início. Porque o computador dela não está mais funcionando, deu pau. Ixi, e o celular dela não tem como, tudo bem? Antes que eu já ia esquecendo já. Ah, tá bom. Isso acontece, né? Às vezes a gente não tem controle sobre essas coisas, né? Mas beleza, obrigado. De nada. Então é isso, né? Quer dizer, existem tipos de instrumentos diferentes que a leitura às vezes é mais fácil ou mais difícil. Aí a gente vai pensar, poxa, se eu tenho um instrumento que eu consigo ler mais fácil, por que eu não só uso então o instrumento digital, né? Tem problemas, tem limitações. Primeiro assim, né? Que o instrumento digital é muito mais caro
do que um instrumento analógico, né? Então esse é um fator importante, né? Então se eu tenho na minha empresa que eu trabalho 1000 instrumentos, 1000 paquímetros, centenas de paquímetros, se eu for pensar que cada se um paquímetro digital custaria 4, 5 vezes mais, você imagina se a empresa vai querer gastar, né? Isso, né? Então nem sempre, né? Isso pode ser um fator limitante. E tem outras, né? A gente vai ver no decorrer aí da nossa conversa hoje, que nem sempre a quantidade de casas decimais que eu tenho no meu instrumento vai me trazer mais confiança no resultado de leitura que eu vou estar tendo ali, né? Então, não necessariamente o instrumento digital para minha aplicação vai ser melhor do que o instrumento analógico aí, tá? Então, dito isso, né, vamos entrar aí na terminologia, né, que é bom a gente se acostume a ela, porque a gente vai sempre estar se referindo a essa nomenclatura, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai comentar é sobre escala, né? Então, como está mostrado aí na transparência, né, a escala é parte de um instrumento de medição, né, no caso de mostradores analógicos, que consiste num conjunto ordenado de marcas, né, e normalmente associados a números ou valores das grandezas. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para traduzir isso que eu estou dizendo aqui, ó, né? Então escala é exatamente aquilo que eu vou enxergar à medida a leitura que eu estou fazendo, à medida que eu estou tomando aqui, ó, né? Então para esses exemplos que eu dei aqui, né? Então, esse aqui é um velocímetro, né? Que está medindo milhas por hora, né? Então, isso aqui é um velocímetro de um carro. Isso aqui deve ser um carro americano, né? Que está medindo, que tem as marcas aqui, tem as divisões, as marquinhas, e cada uma dessas marquinhas representa um valor, né? Que é o valor da medida que eu vou estar tomando ali, de velocidade nesse caso. Esse aqui é um paquímetro, né, que a gente vai estar conversando bastante sobre ele nessa disciplina. Ele tem várias marcas, né, e essas marcas vão me permitir tomar as leituras de dimensões aqui, né, que eu vou precisar. Esse aqui é um relógio, né, um relógio comparador, que a gente também vai discutir sobre ele nessa disciplina, que também vão ter marcas, né, nesse meu mostrador analógico, né, que está associado aí a medidas, né? Então aqui a gente vai saber ler como é que se lê nesse relógio aqui, ó. Manômetro, né? Mesma coisa, série de marcas, né? Que vão me trazer a escala do instrumento. Trena, micrômetro, né? Então todos eles têm escalas, né? O mesmo instrumento pode ter mais de uma escala, né? Como mostra aqui nesse manômetro, né? Eu tenho uma escala vermelha, né, que vai me ler medidas em bar, né, que é uma unidade de medidas, e tem uma escala preta, né, que vai me ler em PSI, né, que é no sistema inglês, Pound Square Inch, libra por polegada quadrada, né? Um é no sistema internacional, outro é no sistema inglês. Mesma coisa na trena, né? A trena eu tenho de um lado em milímetros e do outro lado em polegada, né? Paquímetro vai ser a mesma coisa. Então, é muito comum instrumentos ter na sua escala ter conjunto ordenados de marcas que mostram resultados, medidas diferentes aí, ó, que está relacionado a esse outro conceito que é a divisão de escala, né? De novo, eu estou falando de mostrador analógico, digital é outra coisa. A divisão de escala é a diferença entre os valores da escala, correspondente a duas marcas sucessivas. Então, se eu pegar um exemplo de uma régua, né? A régua, a distância entre duas marcas sucessivas, nessa régua aqui, é de 1 milímetro, né? É uma divisão de uma divisão de escala nessa régua aqui, ó. No paquímetro eu vou também ter as divisões de escala aqui, ó, né? Então nessa escala principal, né? Então eu estou me adiantando de alguma coisa que a gente vai discutir um pouco mais em detalhe para frente, tá? Então a distância entre duas marcas na escala principal, né,
também é 1 milímetro, né? É a divisão de escala. Pode existir mais de uma divisão de escala no instrumento. Então, no próprio paquímetro, né, eu tenho a escala principal, que vai me dar uma diferença de uma marquinha para outra de 1 milímetro. Mas eu tenho uma outra escala, uma outra divisão de escala, né, que vai me subdividir essa escala principal. Então, eu vou ter leituras centesimais, né? Então, a diferença, né, a divisão de escala aqui, né, ela vai estar me dando diferenças de valores diferentes, no caso aqui centesimal, o que vai me permitir eu tomar leituras, né, com um valor menor do que a escala principal quando eu estou utilizando um paquímetro. Então, divisão da escala é a diferença entre os valores de escala correspondentes a duas marcas, né, que estão sucessivas ali, ó. Beleza? Beleza, gente? Vocês estão entendendo, né? Estão captando aí por enquanto? Até agora tranquilo, professor. Legal. Então vamos ver se agora tranquilo, professor. Legal. Então vamos ver se está tranquilo mesmo. Vamos pegar esses dois instrumentos aqui, ó. Né? Eu quero que vocês me digam, né, qual que é o valor da divisão de escala, né, em cada um deles, né? Então, primeiramente, esse velocímetro aqui, ó. Qual que é a divisão de escala nesse velocímetro, gente? Milhas por hora? 5. 5 o quê? 5 MPH, né? MPH. MPH, MPH é milhas por hora. MPH, né? certo? Então, legal, né? MPH é sigla de milhas por hora, né? Então, milhas por hora é a unidade de medidas, beleza? Ou KM, né, professor? Isso, então. Esse aqui, nesse velocímetro aqui, né? Nesse aqui, é milhas por hora, porque deve ser um carro inglês, um carro americano, né? Aqui nos carros brasileiros a gente tem quilômetros por hora, né? É outra unidade de medida. Né? Professor. Então, legal. Então, nesse aqui, né? Nesse velocímetro que a gente está mostrando, a unidade de medida é milhas por hora, beleza? Né? E quem falou que é 5 milhas por hora, a divisão de escalas, acertou. É isso mesmo, né? Você vê, ó, daqui para cá eu tenho 10. Então, entre duas marcas, duas marcas, eu tenho 10 milhas por hora. Então, a distância entre cada marca é 5 milhas por hora. Beleza? Exatamente isso. Tá? Vamos ver nesse manômetro aqui, ó, né? Como eu comentei inicialmente, eu tenho duas escalas, né? Eu tenho a escala vermelha, que é a escala na unidade bar, né? Que é a unidade no sistema internacional. E eu tenho a escala preta, que é em libra por polegada quadrado, que é a medida no sistema inglês, né? Então vamos pegar, primeiramente, essa escala vermelha, a escala em bar. Quanto que é a divisão de escala aqui, gente? 0,50. 50? Vamos lá, gente. Oi? Acho que é o 5 também, se for a vermelha. A vermelha, primeira a vermelha. 5. Eu acho que é 50. 50 bar ou 5 bar? Quem tem outra opinião, gente? Vamos lá, depois a gente vai juntos fazer. Eu acho que a vermelha é 50 bar. A 50 bar, a vermelha. A vermelha e a preta é 50 bar. 50, Professor, No caso, em bar, que é a parte vermelha, Ah, se me corrija se eu estiver errado, ela é de 5,5 bar, correto? E PSI é de 10 em 10? 10 em 10 não, 50 em 50. A mesma opinião que eu tive, já que ali, contando de 50 para 100, tem 10 traços aproximadamente. Então, se dividir ali, vai dar 5 bar para cada um, praticamente. Então vamos lá, né? Tiveram algumas pessoas que acharam que era 50 e outras acharam que era 5. Vamos contar, vamos ver quantos que é. Beleza, gente. Né? Então olha só. Vamos pegar esse intervalo aqui, ó, de 50 a 100. Né? Então é isso, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Né? Então daqui para cá eu tenho 50 bar, né? E 10 divisões. Então eu tenho 5 bar em cada divisão. Acertou quem falou 5 bar. Vamos ver se é verdade?
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Né? Então é isso mesmo, a distância entre cada tracinho aqui é de 5 bar na escala vermelha. Beleza, é isso aí mesmo. Todo mundo compreendeu, gente? Todo mundo está de acordo? Sim, sim. Maravilha. Sim. Legal. Então vamos ver a escala preta. Né? A escala Aí é em 50, PSI. Quanto que é a divisão de escala? Vamos pegar de 1000 a 1500 aqui. Ó. Queria que vocês me falassem. É 500, 500 dividido por 10 dá 50. Isso, então a lógica é exatamente a mesma, né? Então, de 1000 a 1500 eu tenho 500, né? 500 PSI. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. 500 dividido por 10 dá 50 PSI. Então, a distância de cada marquinha é 50 PSI. Beleza, é isso aí mesmo, gente. Hã? Hã? Que está exatamente aqui falado. Joia, entenderam esse conceito. Vamos ver aqui então agora nesses outros dois exemplos aqui, ó, né? Vamos pegar então a escala principal do micrômetro, do paquímetro, desculpa, do paquímetro, escala principal do paquímetro. Sabendo que daqui para cá, né, eu tenho 1 centímetro, né, ou 10 milímetros, quanto que é a divisão de escala na escala principal do meu paquímetro? 1 milímetro. 1 milímetro. 1 milímetro, professor. 1 milímetro. Então a lógica é essa aí também, né? De 0 a 1 é 1 centímetro, que é 10 milímetros. Eu tenho 10 marcas, então a distância entre cada marca é 1 milímetro. Perfeito, isso aí mesmo. E numa trena, gente, né? Não sei se vai dar para ver, alguma parte dá para ver. Eu tenho duas escalas, como eu comentei, né? Escala em milímetro e escala em polegada. Né? Quanto que é a divisão de escala? Em milímetro e em polegada? Em milímetro, acho que é em centímetro é 1 milímetro cada, eu acho. Eu não te ouvi. Polegada eu acho que é centímetros, né? Então são as duas escalas. Tem a escala, né, milimétrica aqui, né, e tem a escala em polegada do outro lado aqui, ó. Né? Eu não ouvi o que vocês falaram. Assim, De metro. eu acho que assim, na trena, 1 metro equivale a 100 centímetros. Isso. Qual que é o valor da divisão de escala na escala milimétrica? Ô professor, o valor da divisão é milímetro, né? Isso. Milímetro. Milímetro. Então, a distância de uma marquinha para outra, né, é de 1 milímetro. Né? É isso aí mesmo. Né? Já na escala de polegada, é que não dá para ler aqui, né? Tá meio embaçado aqui, né? Mas a divisão de escala, a distância entre uma marquinha e outra marquinha, numa trena, é 1/32 de polegada. É 1/32. Tá? Aqui eu dou um desconto porque não dá para fazer essa contagem, né, nessa escala aqui, nesse desenho que eu coloquei aqui, ó, beleza? Mas serviu para ilustrar isso, né? Um instrumento que tem duas escalas, então eu tenho dois valores de divisão de escala diferentes aqui, ó, beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos para frente? Legal. Bom, esse conceito de divisão de escala valeu para instrumentos analógicos, né? No instrumento digital, o conceito é mais ou menos o mesmo, né? Só que a gente usa um outro nome, né? Porque a gente não tem, na verdade, distância entre duas marcas, né? A gente fala de incremento digital, né? O incremento digital é a menor variação de leitura possível de ser apresentada. Né? O conceito é o mesmo, né? Assim, a ideia
né, geral é a mesma do conceito anterior de divisão de escala, né, só que utilizado aí no instrumento digital. Tá? A gente fala de incremento digital. Tá? Aquilo que eu comentei anteriormente, né, o maior número de casas decimais possíveis de serem apresentados, né, nos mostradores digitais não significa necessariamente que o instrumento seja melhor, né, do que um instrumento analógico. Né? Quando a gente estiver falando sobre erros de medição, a gente vai entender bem o que significa isso, tá? Mas já, desde logo, né, vamos romper com esse paradigma, né, com essa lenda que existe, né, e muitas vezes que instrumento digital é melhor do que instrumento analógico. Nem sempre isso é verdade, tá bom? Legal. Tem um outro conceito, né, muito importante, que é indicação, né, que está relacionado com os outros, mas significa outra coisa. A indicação é o valor de uma grandeza fornecido por um instrumento de medição. Né? Então, isso que eu estou lendo no meu instrumento é exatamente a indicação, que muitas vezes a gente chama de leitura também, né? Então, quando a gente estiver falando, olha, vamos tirar aí, fazer a leitura do meu micrômetro. Então é isso, eu quero medir e saber qual é o valor, né, que o instrumento vai estar me indicando. Se eu posso falar também, olha, vamos ver então qual é a indicação, né, no meu relógio comparador. Indicação é o valor que eu vou estar lendo da minha medida. Beleza? Tranquilo isso, né, gente? Nessa figura aqui eu tenho uma indicação no mostrador digital de um comprimento, e aqui eu estou vendo uma indicação em mostrador analógico, né, que eu vou estar tendo que ler, né, a minha divisão de escala aqui para saber quanto que é o valor da minha aliança aqui no caso. Né? Tranquilo, né, gente? Vamos ver se está tranquilo mesmo? Então, nesses exemplos aqui, ó, né, isso aqui é um manômetro, né, que vai estar me lendo em bar. Aqui eu tenho uma régua. Aqui eu tenho um termômetro analógico, né, em graus Celsius. Então eu queria que vocês me falassem qual que é a leitura nesse manômetro aqui, ó. Quantos bar ele está indicando? 23 bar, professor. 22 no caso, né? 22 bar. 2.2. 22.2. Quem mais? Eu quero ouvir suas opiniões. Vamos lá, gente. 2.4. 2.2, 2.4. Quanto mais, gente? Professor, qual que o senhor está falando rápido? Eu estou falando desse aqui, ó. Né? 2.2. 2.2. Quem mais? Quem acha que é 2.2? Quem acha que é 2.4? Quem acha que é outra coisa? Vou mudar, professor. É 2.4. 2.4. 2.4. Uma coisa que vocês já perceberam é que para mim fazer a leitura, né, eu preciso saber qual é a divisão de escala. Né? Se eu não sei qual é a divisão de escala, eu não consigo fazer a leitura do meu instrumento, eu não consigo saber qual é a indicação dele. Né? Então vocês já perceberam isso pelo que eu estou vendo aqui. Ó. Então vamos lá. Primeiramente vamos ver qual que é a divisão de escala desse manômetro aqui. Ó. Daqui para cá, vamos pegar esse aqui que está mais, que não está o ponteiro atrapalhando. Né? Daqui para cá eu tenho 1 bar, certo? Daqui para cá eu tenho 1 bar e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Né? Quanto que vale a divisão de escala aqui? Ó? 2. 0,2, né? 0,2. Né? Porque aqui, ó, eu tenho 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 e 4. Certo? Então a divisão de escala é 0,2 bar. Todo mundo concorda? Uhum. Certo? Então vamos ver aqui. Ó.
Então vamos ver aqui, ó, esse ponteiro aqui, ele passou do 1, está aqui no 2, depois 3, 4, então ele está no 2, né, aparentemente aqui, né? Então, 2 marquinhas, quanto representa 2 marquinhas aqui, gente? 0,2. 0,2 é essa primeira marquinha. 0,4. 0,4. Vai dar 0,4. Isso, então se o meu ponteiro está na segunda marquinha, ele está marcando 0,4 aqui, né? Então o valor de leitura aqui, a minha indicação, é 2,4 bar. Beleza? Isso aí, acertou quem falou 2,4. Né? E nessa régua aqui, gente, né? Qual que está sendo qual está sendo o diâmetro desse meu eixo aqui, ó? Qual está sendo a indicação dessa régua? Está sendo 5,5, professor. 5,8. 5,5 o quê? Eu acho que é... Régua é centímetro, não é, professor? Tá, isso aí, eu falei isso porque assim, ó, sempre que eu falo uma leitura, eu preciso falar qual que é a unidade de medida também, senão não faz sentido, né? Então você falou... 52 centímetros. 5,2 centímetros, professor. 53 5,4. Acho que é 5,8, né? 5,8 centímetros. Porque ainda tem 3 marquinhas depois do meio, então acho que é 5,8. 5,2. Eu acredito que seja 5,4. 8 milímetros. Gente, interessante o que vocês estão discutindo e comentando, porque vocês vejam, tem muita, né, muito conceito por trás desse negócio. Então, beleza, então vamos lá. Então a gente está vendo aqui, né, uma régua, então eu estou falando aqui de 1 centímetro, né, a distância entre cada marca aqui, né, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5 centímetros, né, 5 centímetros ou 50 milímetros. Então vocês vejam, né, é importantíssimo na leitura eu reconhecer primeiramente qual que é a unidade de medida, né, do que eu estou falando, né, legal. A segunda coisa, então, fundamental é eu saber qual que é a divisão de escala. Né? Então, vamos pegar aqui nessa régua. Né? Vamos pegar qualquer intervalo aqui, né? Entre 3 e 4. Entre 3 e 4 centímetros, né? Ou entre 30 e 40 milímetros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 divisões. Né? Então, se eu tenho 10 divisões no intervalo de 10 milímetros, cada divisão equivale a 1 milímetro, certo? Então, a divisão de escala aqui é de 1 milímetro. Tá legal. Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros. 50 milímetros e mais 2 marquinhas. 2 marquinhas, então eu estou falando de 2 milímetros. Né? Então aqui essa leitura é de 52 milímetros. Não contou mais para cima não, professor? Eu pensei que era a régua inteira. Então, olha só, a primeira coisa... Em centímetros seria quanto? Centímetros seria 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, vírgula 2. Né? Se eu estiver falando em centímetros, cada marquinha é 0,1 centímetro. 0,1 centímetro é a mesma coisa que 1 milímetro. Então, se eu estiver fazendo a leitura em centímetros, isso aqui equivale a 5,2 centímetros. Então, vocês vejam, olha só que interessante, gente. O que a gente aprendeu nisso? Primeiramente, eu preciso saber qual a unidade de medida que eu estou fazendo a leitura. Alguém falou 5 centímetros e pouco, tá certo. Outros falaram 50 milímetros e pouco, também tá certo. Né? Então, o jeito de eu falar qual é o valor da leitura depende de qual unidade de medida que eu estou utilizando para representar essa grandeza aqui. Ó, tá?
Primeiro ponto. Segundo ponto, para me fazer a leitura, eu preciso ter claro qual que é o valor da divisão de escala. Ou seja, a distância entre cada duas marquinhas consecutivas aqui, ó. Fazendo esse raciocínio, eu vi a diferença entre uma marca e outra aqui é 1 centímetro. 1 centímetro tem 10 marquinhas, então cada distância entre cada marquinha é 0,1 centímetro. Se eu pensar em milímetro, então isso aqui é 30 milímetros, isso aqui é 40 milímetros, né? A distância deles é 10 milímetros. Eu tenho 10 marquinhas, a distância entre cada marquinha é 1 milímetro. Né? Então, dependendo da unidade de medida que eu estou falando, é o valor que eu vou estar reportando ali. Então, se eu for falar em centímetros, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros e 2 décimos. Se eu vou estar falando em milímetros, é 50 milímetros mais 2 milímetros, é 52 milímetros. Beleza, gente? Está claro isso? Todo mundo, né, concordou? Não concordou? Dúvidas? Tá tranquilo, gente? Até aqui tranquilo, professor. Legal. Tranquilo, professor. Beleza, vamos ver se Ô, termômetro... professor, Oi. esse negócio de bar, eu tinha entendido mais ou menos, só que depois eu me perdi. É isso mesmo que o senhor tinha Esse passado aqui, por ser. O senhor pode me explicar de novo, por Isso, favor? vamos lá. Né? Então, bar é a unidade de pressão do sistema internacional, tá? É bar. Então, primeiramente, né, a gente tem que saber qual que é o valor da divisão da escala. Né? Então, como é que a gente faz isso? Né? Então, vamos pegar duas marcas aqui que estão marcadas em número. Né? Então, é 3 e 4. Né? Então, aqui é 3 bar, é 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar e assim por diante. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, entre 3 e 4 bar. Né? Entre 3 e 4 bar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 marquinhas, certo? Entre 3 e 4, eu tenho 5 marcas. Significa que a distância entre cada marca é 0,2 bar. Vamos contar? Porque, olha só, é 1 dividido por 5, né? 0,2. Vamos ver se é isso mesmo. Então, acompanha aqui o mouse. Aqui é 3, aqui é 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4. Certo? Então, confirma que a distância entre cada marquinha é 0,2 bar. Agora, vamos ver aqui a situação desse ponteiro. O ponteiro está aqui na segunda marquinha, né? A primeira marquinha está aqui, segunda está aqui, o ponteiro está grandão em cima da marquinha, terceira marquinha, quarta marquinha, e aí chega na quinta marquinha, que é o 3. Então aqui o ponteiro está em cima da segunda marca. Se cada marca tem 0,2 bar, então o valor da leitura é 2, 2,2, 2,4 bar. Deu para Consegui entender? Consegui. Beleza? Joia. Beleza. Vamos ver aqui nesse termômetro aqui analógico. Né? Quanto que é o valor da leitura, o valor da indicação aqui? Falou que era 4? 92. 92 graus Celsius. 93 graus Celsius. Graus 92, Celsius. 93. Tá. Quem concorda, quem discorda, quem tem outra opinião? 93 graus Celsius. 93. 92,5. Eu consigo enxergar aqui um pouquinho da reta do 3 ainda. Então acho que tá no meio. 92,5, 93 ou 92. Olha só, legal, gente, né? Então teve 92, teve 93, teve 92,5. Então vamos ver como é que a gente interpreta isso aqui, ó. Uma coisa que chama atenção nesse termômetro, vocês estão percebendo que o valor da divisão da escala, ele não é constante.
É variável, né? Ele é variável, né? Aqui, ó, puxa, então dependendo da faixa que eu vou estar lendo, o valor da divisão de escala está sendo diferente. Isso aqui não é raridade, gente, né? Muitas vezes acontece isso sim, né? Então a gente precisa tomar cuidado para falar qual é o valor da divisão de escala, porque ela pode variar, né, ao longo da escala. Tá? Então, para esclarecer o que eu estou falando, né, daqui de 50 até 60, né, aqui é 50, 60, 70. De 50 a 60, eu tenho uma divisãozinha aqui só. Então, cada tracinho aqui equivale a 5 graus Celsius, né, nessa partezinha aqui. Ó, né? Agora, na parte verde, opa, é diferente. Né? Daqui, vamos pegar daqui para cá, que é igual daqui para cá. Né? De 90 até 100, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marcas. Né? Então, daqui para cá, né, que dá uma diferença de 10 graus, o espaço entre cada marquinha é 1 grau. Certo? Então essa é a primeira coisa que chama atenção aqui. Ó. Opa, dependendo da posição, né, da minha escala, o valor da divisão de escala vai ser diferente. Então não é à toa aqui que eu tenho cores diferentes na minha escala. Né? Então primeira coisa importante. Outra coisa, né, que chamou atenção aqui. Ó. Puxa vida, algumas pessoas acharam que era 2, algumas pessoas acharam que eram 3, algumas acharam que era 2,5. Ô, professor. Oi. Licença aqui. Mas por que essa variação assim? Essa mudança constante? Isso, então assim, ó, eu vou falar mais para frente, mas vou adiantar, vou fazer um spoiler aqui, né? É em função do projeto do instrumento, né? Então, por exemplo, nem sempre o instrumento ele tem a mesma magnitude de erros em toda a escala dele, né? Às vezes é por projeto, pela construção. Então, por exemplo, isso acontece muito em manômetro, né? O manômetro ele é mecânico, ele tem algumas molas lá, internas ali, né, que fazem com que o manômetro ele seja usado em uma determinada faixa do instrumento. Eu não posso usar o manômetro no começo dele, né, nem no final dele, né, porque os erros vão ser muito grandes. Né? Então, por isso que, sabendo disso, a construção do meu instrumento ela é feita com esse objetivo proposital, né, de usar só uma faixa, né, da escala aqui, ó, é uma faixa da indicação. Termômetro acontece a mesma coisa, né? No começo dele, no começo e no final, os erros são muito grandes, né? Então, já sabendo que eu não vou utilizar, né, o meu instrumento na leitura disso aqui, só coloca só como uma referência, mas sabe que o instrumento efetivamente ele vai poder ser utilizado numa determinada faixa, né, de indicação aqui, ó. Né? Por isso que isso acontece. Então, assim, ó, sempre que eu vou estar utilizando um instrumento, eu preciso tomar cuidado com isso, eu preciso estar atento a esse tipo de coisa. Tem alguns tipos de instrumentos que eles não vão ter uma escala uniforme. A divisão de escala pode variar dependendo da posição que eu estou lendo o instrumento. Né? Então, bacana. Essa dúvida foi muito importante aí. Ó. Tá? Depende, então, respondendo de novo, depende do projeto do equipamento, né? Dos mecanismos internos que fazem com que determinadas faixas não sejam utilizadas por causa dos erros muito grandes de leitura que eu vou ter no meu instrumento. Tá bom? Que é em função da configuração de projeto do meu equipamento. Beleza? Respondido? Beleza, obrigado. Então, né, confirmando aqui, né, o que vocês falaram, 0,2 bar é a divisão de escala, a indicação aqui é de 2,4 bar. Aqui a divisão de escala é 1 milímetro, então a leitura 52 milímetros. Se eu estivesse lendo em centímetros, né, unidade de medida de centímetros, a leitura ou a indicação seria 5,2 centímetros. Nesse caso aqui, ó, né, nesse termômetro analógico, a divisão de escala é de 1 grau Celsius na faixa de 90 a 110 graus, né, que é a faixa verdinha aqui. Então a leitura, né, que eu estou tendo aqui, né, eu posso dizer que é 93,
Professor, poderia dizer que é 92? Puxa, isso aí, né, dependendo do operador, dependendo da pessoa que vai estar lendo aqui, ó, pode estar julgando que seja, moxa, mas eu acho que é 92. Não está errado. É a interpretação, a leitura da pessoa. Né? Puxa, mas está no meio dos dois, está 92,5. Pode ser também. Né? Essa variação, gente, que não é erro, não está errado você fazer essa leitura, né? É uma coisa intrínseca de qualquer processo de medição, né? Que a gente vai ver lá para frente, que é exatamente a causa de variabilidade de leituras. Né? Então, assim, ó, se a gente tiver 50 pessoas, né, lendo o mesmo instrumento, pode acontecer uma variação de leitura entre uma e outra, sim. Né? Isso é normal acontecer e isso é considerado, né, em metrologia, na forma com que eu vou ter que reportar as medidas. Tá? Isso está associado à incerteza de medição que a gente vai ver na aula que vem. Tá bom? Absolutamente normal e natural isso que a gente, né, na prática viu aqui nessa leitura que vocês tomaram. Tá bom? Então, assim, ó, coloquei 93, 92,5 está errado. Na altura do campeonato não está errado. 92 está errado? Não, está próximo aqui de 92. Né? Não vou dizer nessa altura do campeonato que isso está errado também, não. Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo. Vamos em frente. Só para finalizar aqui, indicação de leitura. Né? Aqui eu tenho um marcador de RPM, rotações por minuto. Né? Quanto que está sendo essa indicação aqui, gente? 3.000 3.000 RPM. 3.000 RPM. 3.000 RPM. 3.000. Vocês foram bem espertinhos, gente. É isso aí mesmo, né? Eu preciso observar aqui, ó, o que eu estou medindo, né? Qual está sendo a minha unidade de medida. Né? E o mostrador aqui ele me mostra RPM vezes 1.000. Né? Então aqui é 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Beleza? E o ponteiro está em cima do 3.000 RPM. Perfeito, é isso aí mesmo. Olha só de novo a questão da divisão de escala ser diferente dependendo da posição do meu mostrador. Né? Então na faixa verde, né, eu tenho essa divisão de escala, né, aqui que é diferente em amarelo, que é diferente da de vermelho. Beleza, gente? Né? Joia. E essa aqui, ó, qual que está sendo a leitura, gente? Qual que está sendo a indicação nesse mostrador digital? Milésimo por segundo, professor. Quem mais? Quanto está sendo a indicação de leitura aqui, ó? Em metros por segundo. É um velocímetro. 1,99 metros por segundo. Olha só, gente. Então isso aqui é muito fácil, né? A indicação é 1,9999 metros por segundo. Né? Então no indicador, no mostrador digital, é só ler o número que eu sei o que ele está me indicando aqui. É muito simples. Né? Legal. Então, voltando aqui, né, nesse medidor de rotação aqui, né, a divisão de escala aqui é 200 RPM, né, daqui para cá eu tenho 1.000, né, então aqui é 200, 400, 600, 800, 1.000. Né, divisão de escala 200 RPM, e aqui a leitura, né, ou indicação, é 3.000 RPM. Beleza. Aqui, vocês estão lembrados, né? Ao invés de divisão de escala, eu falo que é o incremento digital. O incremento digital aqui é de décimos de milésimos de metros por segundo, né? 0,0001 décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos. E a leitura é de 1,9999, né, décimos de milésimos de metros por segundo. Tranquilo, gente? Estamos juntos, né? Podemos ir em frente? Vamos lá. Legal. Outro conceito, gente. Faixa de indicação.
né? Faixa de indicação, então, é o conjunto de valores compreendidos entre duas indicações extremas, né? Então, aqui, um exemplo de um micrômetro, né? A faixa de indicação normalmente é inscrita no próprio instrumento, no próprio micrômetro, no caso aqui, ó, né? A faixa de indicação que no caso é de 0 a 25 milímetros, né? É quanto o instrumento consegue me mostrar, né? Aqui, nesse termômetro, aqui não tem os valores registrado nada, né? Mas a faixa de indicação é do menor valor aqui ao maior valor aqui, né? Isso tudo é minha faixa de indicação. No caso aqui desse termômetro analógico, né, qual que é a faixa de indicação? É o menor, do menor ao maior valor aqui, ó, né? E aqui tomar um cuidadinho. Aliás, eu preciso corrigir a transparência aqui, esse slide aqui, ó. Qual que é o menor valor aqui que esse termômetro consegue me ler, gente? 20 graus Celsius. 0. É 0? 20 graus. É 20 graus negativo. Menos 20 negativo. Ai, caramba. É menos 20 graus Celsius, exatamente isso, né? Aliás, deixa eu corrigir aqui, ó. Que é isso aqui mesmo. Menos 20 graus Celsius. Então é isso aí mesmo, gente. Olha só, tá vendo que o valor do zero tá aqui, ó, em cima? Então esse valor aqui para baixo é abaixo de zero, né? Então isso aqui é 20 graus negativos, né? Então a faixa de indicação é de 20 graus negativos até 40 graus positivos, unidade graus Celsius, né? Então faixa de indicação é isso, é do menor valor até o maior valor que o meu mostrador consegue me indicar. Então olha só como isso é importante, gente. Tem por exemplo, alguns micrômetros que eles não medem de 0 a 25, né? Normalmente os micrômetros, a faixa, né, de indicação dos micrômetros, ela vai de 25 em 25 milímetros. Então eu tenho um micrômetro de 0 a 25, eu tenho de 25 a 50, eu tenho de 50 a 75, né? Então tem faixas de indicação diferentes, né? E instrumentos diferentes vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então eu geralmente expresso em termos do valor menor para o maior valor, né? Vamos ver se é fácil desse jeito mesmo, gente, né? Vamos ver aqui de novo, né, nesse manômetro aqui, ó. Qual que é a faixa de indicação dela? Do meu manômetro. Bars. 50 bars? Ah, de 0 a 10 bars. A faixa que está indicando, professor, é 2,4, né? Bar. É 2,2 bar, professor, pelo que eu me lembre. Pelo que eu tô... Então olha só a pergunta que eu fiz, né? Qual que é a faixa de indicação? 0,2. 2,2. 0,2. 0,2. Então vamos lá, pessoal. Eu vou perguntar para vocês. Vocês mesmos vão responder. Algum colega falou, bom, é bar, né? O que é o bar nesse instrumento aqui, ó? É o Sistema Internacional. É pressão, professor. Isso. Então assim, o bar a pressão é a grandeza, né? A grandeza é pressão. O sistema de medida é o sistema internacional, como o colega falou, e o bar é a unidade de medida da grandeza pressão no sistema internacional. Então, bar é a unidade de medida. Concordam? Bar é a unidade de medida.
né? Podia ser PSI, né, no caso de pressão, né? Podia ser bar no sistema internacional. Alguém falou, puxa, mas é 2,4. O que é 2,4 nesse instrumento aqui, gente? É a medição que está sendo apresentada. Isso, é indicação, né, ou leitura, né, que é a nomenclatura que a gente está usando aqui. Né? A indicação ou leitura é o 2,4. Alguém falou 0,2. O que é 0,2 nesse instrumento? É a divisão de escala. É a divisão de escala, exatamente. Né? Legal, gente, é isso aí. E qual que é a faixa de indicação desse instrumento aqui, ó? É a faixa verde? Então, assim, ó, voltando lá, né? Faixa de indicação é o conjunto de valores compreendido entre duas indicações extremas. Né? A gente viu nesse exemplo, as indicações extremas. É o de zero. menos 20 a 40. De menos 20 graus Celsius a 40. Aqui é de Lá é o 0 zero. milímetros a 25 milímetros. Então, qual que é a faixa de indicação aqui? Ó? Do 0 ao 10. Do 0 ao 10 bar. Isso mesmo. Isso. Né? A faixa de indicação desse instrumento aqui, desse manômetro, é de 0 a 10 bar. Nesse aqui, ó, qual que é a faixa de indicação desse medidor de rotação aqui? Ó? 0 a 7.000 RPM. 0 a 7.000 RPM. Esse valor aqui é o logaritmo aqui multiplicado por 1.000. Então, aqui é 7.000. Faixa de indicação de 0 a 7.000 RPM. Perfeito. E aqui, ó, qual que é a faixa de indicação? $50 a 150? 50 a 150 graus. Isso aí. De 50 a 150 graus Celsius. Perfeito, gente. E aqui essa régua, qual que é a faixa de indicação dela? 0 a 15 centímetros. De 0 a 15 centímetros. Né? Então, confirmando aqui, né? Isso aqui mesmo. Né? Perfeito, gente. Né? Vocês vejam, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para usar a terminologia adequada aqui, né? Vocês veem que senão a gente confunde, né? E isso é importante porque quando a gente estiver falando em alguma coisa em metrologia, a gente vai perguntar alguma coisa e dependendo da terminologia que a gente usa, a gente pode dar uma resposta completamente diferente. Né? Legal, gente. Vamos a um outro conceito importante aqui, intervalo de medição. Também conhecido como faixa de trabalho. Eu vou resgatar aquilo que eu comentei anteriormente. Né? Vamos voltar ali. Então, o intervalo de medição é o conjunto de valores de grandeza de mesma natureza que pode ser medido por um dado instrumento de medição. Né? Ou instrumento ou sistema de medição. Com incerteza de medição especificada sob determinadas condições. Opa, estou introduzindo aqui uma ideia diferente. Né? Então, vocês lembram que eu falei para vocês que tem alguns instrumentos, né, que eles têm incertezas, né, ou erros de medida, né, diferentes dependendo do local na escala que eu estou falando. Né? O manômetro é um típico instrumento que isso aí acontece. No começo da sua escala, né, eu vou ter mais incerteza de medida. Né? Guarda essa palavra que a gente vai estar explorando mais em detalhe na aula que vem. Né? Eu vou ter mais dúvidas sobre os resultados que eu vou estar lendo no começo da escala e no final da escala. Né? Os erros são maiores no começo e no final. E eu trouxe um extrato de uma norma. Essa aqui é uma norma de manômetros. Né? Então, olha só que coisa interessante, gente. Essa norma, né, que é a BNT 14015-1, ela dá erros máximos admissíveis em medidores analógicos de pressão, em manômetros. Né? O manômetro ele tem vários tipos de manômetros diferentes, né, de classes de exatidão diferentes. Né? São instrumentos, dependendo da classe, né, do meu manômetro, ele vai ter uma exatidão maior ou menor.
né? Esses instrumentos, esse aqui A4 é instrumento utilizado em laboratório, né? Muito exato, né? Tem erros muito pequenos. Já instrumentos da classe D, ele vai ser um instrumento que vai ter maiores erros. Vai ser utilizado no chão de fábrica, para coisas mais grosseiras e tudo mais. Então eu tenho vários tipos, né? Várias classes de exatidão. A gente vai falar esse conceito mais para frente, né? Vamos dizer assim, grosseiramente, daqui para cá, né, quanto mais para cima, são instrumentos melhores, entre aspas. Eu vou conseguir medir coisas mais exatas, tá? Então vamos pegar aqui um instrumento um manômetro da classe B, né? Então olha só, gente, que interessante. Para leituras abaixo de 1/4, né, na faixa nominal, eu vou ter 3% de erro de leitura. Erro máximo admissível de leitura. Se eu tiver entre 1/4 e 3/4 da faixa nominal, eu tenho um erro possível menor, de 2%. Se eu tiver acima de 3/4 da faixa, eu volto a ter um erro de 3%. Então vocês vejam, a própria norma, ela me especifica, né, valores toleráveis de erro, né, diferentes dependendo da faixa de nominal que eu estou lendo a minha medida ali, ó, né? Sendo que no primeiro quarto e no último quarto eu vou ter erros maiores admissíveis. Ou seja, sempre que eu estiver utilizando um manômetro, eu tenho que utilizar preferencialmente entre 1/4 e 3/4 da amplitude aí da minha faixa nominal, né? Então significa que a faixa de trabalho recomendada do meu instrumento vai ser entre 1/4 e 3/4, né, da minha faixa de leitura aqui, ó, né, da minha faixa de indicação, né? Alguns instrumentos eles têm essa característica. Por exemplo, manômetro, por exemplo, termômetro, por exemplo, medidor de rotação e por aí vai, né? Então a gente precisa, sempre que a gente estiver usando um instrumento, que a gente compra um instrumento ou estiver utilizando ele, a gente precisa se atentar para esse tipo de informação que eles necessariamente precisam informar para a gente que vai ser o usuário do instrumento aí. Beleza? Então nem todo instrumento eu vou poder utilizar, né, em toda a sua faixa de indicação, né? Eu vou ter intervalos de medição que vai ser a minha faixa de trabalho. Tranquilo, gente? Deu para compreender isso? Eu sempre. Maravilha. Aqui nesse Professor, aqui. eu fiquei um pouco perdido, para ser bem sincero. Então, deixa eu tentar falar novamente aqui, ó. Então, você viu aqui nesse slide aqui, né, que a gente falou de faixa de indicação, né? Faixa de indicação é do menor para o maior valor que eu tenho, que eu consigo ler no meu instrumento. Até aí, tranquilo, né? Isso é a faixa de indicação. Tá bom? Sim, isso tranquilo. Legal. Agora, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Bom, nem sempre, né, eu vou ter valores de leitura confiáveis em toda a faixa de indicação, né? Vão ter algumas partes da minha faixa de indicação que vai por causa do projeto do meu instrumento, eu vou ter erros muito grandes, né? Relativamente muito grandes, né? Então significa o seguinte, que para mim ter uma leitura confiável, eu vou precisar ter uma faixa de leitura, né? Uma faixa de trabalho, né? Que eu vou precisar recorrer para ter leituras confiáveis, né? Então, voltando, não é porque o meu mostrador tem uma faixa de indicação, né, que as leituras que ele vai estar me tomando são igualmente confiáveis. Alguns tipos de instrumentos vão ter erros maiores em determinadas partes da minha faixa de indicação. Ou seja, eu tenho, para alguns tipos de instrumentos,
uma faixa de trabalho recomendada. Né? Por quê? Porque em determinadas partes da minha faixa de indicação, os erros vão ser maiores do que os erros em outras faixas, que é a que eu estou chamando de faixa de trabalho. Entendeu? Então, faixa de trabalho é aquela faixa, né, dentro da minha, né, faixa de indicação que eu vou ter menores erros. Né? Por isso que o fabricante do equipamento me recomenda que eu utilize de tal valor a tal valor, que é a faixa de trabalho do meu instrumento. Não sei se deu para esclarecer. Sim, eu consigo entender bem. Legal. Consigo entender. Maravilha. Obrigado. É isso. Legal, gente. Vamos em frente, então. Um conceito bacana, né, que a gente vai falar muito dele, né, em todas as aulas, que é resolução. Né? Resolução é a menor diferença entre indicações mostradas que pode ser significativamente percebida. Né? Então vamos lá de novo. Resolução é a menor diferença entre indicações, né, mostradas que pode ser significativamente percebida. Vocês lembram, né, que a gente estava lendo um instrumento lá anteriormente, lá, que alguém falou assim, não, deixa eu pegar até o valor aqui, ó, deixa eu lembrar. Qual que era? Aqui, né? Alguém falou, puxa, é 92 graus. Não, acho que é 93 graus. Não, acho que é 92 graus e meio. Né? Beleza, então vamos guardar que teve essa dúvida, essa conversa aí, essa discussão ali. Legal. Isso tem a ver com a resolução. Né? Afinal de contas, quanto que eu consigo ler no meu instrumento? Né? Eu consigo ler 92, no exemplo lá? Eu consigo ler 93? Eu consigo ler 92,5? Né? Então existe uma dúvida. Quanto que eu consigo ler do instrumento? Isso tem a ver com esse conceito de resolução. Né? É a menor, né, diferença entre dois valores que eu consigo ler. No exemplo lá anterior, eu consigo ler 92? Consigo. Consigo ler 93? Consigo. Eu consigo ler 92,5? Né? Alguém vai falar, consigo. Outros vão falar, não consigo porque o ponteiro é muito grosso. Né? Eu fico na dúvida. Eu consigo ler 92,3? Né? Então é sobre isso que a gente está falando, que é resolução. É a menor diferença que eu consigo ler, né? Que eu consigo perceber. Então olha só que interessante, gente. Existe uma diferença aqui quando eu estou falando de instrumento digital ou instrumento analógico. Instrumento digital é muito simples, né? O que eu consigo, a diferença entre uma indicação e outra que eu consigo ler é o incremento digital, né? O quanto tem lá no último algarismo, né, do meu mostrador ali, ó. Né? Instrumento analógico a coisa não é tão simples assim. Né? E olha só, nesses instrumentos analógicos, né, a resolução, que é a menor, né, diferença que eu posso perceber, né, no meu instrumento, ela não existe uma coisa absoluta. Né? Se eu falar, naquele meu exemplo, poxa, que eu leio de grau em grau, tá certo? Tá certo. Eu posso ler de meio em meio? Né? Poxa, o ponteiro está bem no meio entre duas marcas, eu não posso falar que está no meio? Posso falar sim. Né? Então, assim, ó, dependendo de como, do critério que eu uso, né, eu posso ter uma resolução diferente. Né? Só que tem um grande problema nisso. Então, aqui nessa minha figura, eu estou mostrando isso. Né? Se eu tiver o meu ponteiro aqui, beleza, eu tenho certeza, né, que a minha leitura vai ser tal. Né? Se o meu ponteiro estiver aqui, ó, né, eu tenho certeza que a minha leitura vai ser tal. E se estiver aqui no meio? Né, eu não posso ler? Puxa vida, eu até posso. Ele está mais do que isso e menos do que aquilo, então está mais ou menos no meio. Alguém pode dizer, puxa, mas vem cá, não está exatamente no meio, está mais para lá. Né? Eu não posso dizer que está em 0,25 da distância entre eles? Puxa, eu posso dizer sim. Só que o problema nisso tudo vai estar sendo outro.
vai ser a possibilidade de divergência de leitura entre uma pessoa e outra, entre um operador, entre um inspetor e outro, né? Quanto mais eu divido, né, maior vai ser a possibilidade de divergência entre o que uma pessoa que está lendo fala e que a outra pessoa fala. Né? Dá para perceber isso, gente? Né? Quanto mais eu divido, mais pode ser a divergência entre a gente. Poxa, eu falo aqui que está bem no meio, né? Beleza, eu posso achar isso. O outro vai assim, não, tá menos do que meio, eu posso estar 0,25, tá bom. Mas quanto mais eu divido, mais pode ser a nossa divergência do valor que está sendo lido aqui, ó. Por esse motivo, gente, que por uma questão muito prática, né, é normal que a gente adote como resolução exatamente a divisão de escala, né? Pois se eu falar assim, ó, que olha, o valor que eu consigo ler é o valor que eu consigo, com certeza, fazer a leitura entre dois traços, né, do meu instrumento, né? Legal. Então isso aqui eu tenho mais certeza, né, de que a divergência de leitura entre um operador e outro não vai ser muito grande. Quanto mais eu divido, né, quanto menor a resolução que eu falo, né, mais divergência de leitura eu posso ter entre um operador e outro. Então, por esse motivo, gente, quando eu falo resolução, né, sem medo de ser feliz, né, eu posso adotar ela como sendo exatamente igual à divisão de escala do meu instrumento, né? Se eu fizer isso, vai ser menor a possibilidade de eu estar tendo divergência de leitura entre um operador e outro. Ficou claro isso, gente? Ou ficou nebuloso? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Tudo de boa. Entendi. Então vamos ver se tá, tranquilinho. vamos ver se está claro mesmo, gente. Então vamos pegar esses exemplos aqui e vamos ver qual que é a resolução dele. Nesse termômetro analógico aí, ó. Né? Qual que está sendo a resolução desse termômetro aqui, gente? Considerando o que a gente falou anteriormente. O líquido vermelho, para mim, né, parece que tá no 22. 22? A resolução é 22? Parece 22. Por isso que eu disse parece, né? Pode ser 21,75, mas... Então vamos lá, gente. Né? O que é 22 nesse instrumento, gente? Vamos ver quem tem uma... o professor é 24, né? Agora que eu fui perceber. 24? O valor 24. O que é o valor 24 olhando esse instrumento aqui? Ó? Usando a terminologia que a gente acabou de falar, gente. O que é 24? 24 graus. 24. É isso. Então, o que é o 24? É a grandeza, é a unidade 24. De medida, é a resolução, é a faixa de medição? Graus. Ao valor de medida. A grandeza dela é graus. Graus Celsius. Então é isso. A grandeza é em graus Celsius. Mas olha só, gente, né? Usando a terminologia que a gente acabou de falar, 24 é a indicação. Né? 24 é a leitura do instrumento. Né? Então, voltando aqui, ó. Né? Opa! 24 é a indicação. Né? É quanto o instrumento está me mostrando. A resolução é de 2 em 2, professor? Então, vamos lá. Isso aí. O Carlos Qual que é a resolução, então? De 2 em 2 graus. 2 em 2 graus? Então, olha só, gente. Por essa regrinha prática e segura aqui, ó, né, resolução é igual, né, eu posso, sem medo de ser feliz, utilizar a divisão de escala para falar que isso é resolução. Então, deixa eu ver qual que é a divisão de escala aqui, ó. Daqui para cá, então, 20, 30, 40. Então, a diferença entre cada, daqui para cá, entre 10 graus, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 traços, né? 5 traços
10 graus dividido por 5, eu tenho 2 graus. Certo? Então aqui eu tenho 22, 24, 26, 28, 30. Então é isso aí mesmo. A distância, né, a divisão de escala aqui nesse termômetro é de 2 graus. Certo? Então significa, usando essa regrinha aqui, ó, que a resolução eu posso dizer que é 2 graus. Professor, eu não poderia falar que essa medida aqui, ó, ele está um pouquinho mais aqui do que o 22, ele está 22,2 para mim aqui, ó. Bom, tudo bem, se você conseguir ler isso, né, tá bom, a resolução aqui vai ser menor, né, mas essa tua leitura pode ter, o outro colega vai ler e vai ver um outro valor diferente, né? Então, quanto menor a resolução, maior vai ser a divergência entre um operador por outro. Sem medo de ser feliz, eu posso dizer aqui que que a resolução aqui, ó, né, é de 2 graus Celsius, né, que é exatamente a divisão de escala aqui, ó. Tranquilo, gente? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó, para ver se fica claro, se está bem claro mesmo. Vamos pegar aqui, ó, na escala de PSI, escala vermelha. Qual que poderia ser a resolução, então, desse meu manômetro, gente? A escala vermelha? A escala vermelha. Ou chuta aí a 2.5? 2.5. Vamos ver? Então, assim, ó, aqui dá 10, aqui é 15 e 20. Esse daqui para cá tem 15. Não, esse daqui para cá tem 5, né? 5 PSI. Daqui para cá tem 2,5 PSI. É isso aí mesmo. Então, se eu falar que a resolução do meu instrumento é 2,5 PSI, beleza, né? Eu não vou ter muita divergência entre uma pessoa que faz a leitura e outra pessoa que faz a leitura. Puxa, professor, mas se o ponteiro estiver no meio, né, eu não vou poder falar que aqui a resolução é 1,25, né? Opa, eu posso até falar, né? Só que aí a diferença de leitura de para uma pessoa para outra pode ser, essa incerteza vai ser maior, a divergência entre leituras vai ser diferente. Então, assim, ó, usando aquela regra prática, né, sem medo de ser feliz, eu posso dizer que a resolução desse manômetro na escala vermelha é 2,5 PSI. Tranquilo. Né? Joia. E nesse medidor esse instrumento aqui de medição de rotação, qual que poderia ser a resolução dele? Ele mandou 0,25. Oi? O Sidney mandou 0,25 bar. 0,25 bar. Na escala bar é isso aí mesmo. Ah, tá, não, eu li errado. Beleza. Isso daí vai mudar de acordo com cada local, não é, professor? Isso Como é que uma é? constante. Não entendi. RPM. Pode repetir para mim? RPM. Oi? Não entendi. No RPM. Ah, no RPM? Vai... Ah, tá. Isso aqui, né? Isso. Ele vai mudar, né? Ele Isso. constante. Então, a primeira coisa que você percebeu bem, né? Da mesma forma que a divisão de escala, a resolução ela vai ser diferente dependendo da posição na minha escala. Perfeito. Isso é verdade. Né? Então, você já percebeu uma coisa importante aqui, ó. Né? Vamos dizer nessa faixa verde, né? Na faixa de 2 até 5, né, 1000 RPM. Qual que vai ser a resolução nessa faixa? 0.2? O 0.2 é 200 RPM? 200 RPM? Então vamos ver. Daqui para cá
Então são 1000, né? Então daqui para cá é 200, 200, 400, 600, 800, 1000. Então beleza. Então a divisão da escala é 200 RPM. Né? Então, sem medo de ser feliz, posso dizer que a resolução é 200 RPM. Vocês percebam uma coisa interessante aqui, né? Muitos instrumentos eles têm esse problema. Olha só a grossura do ponteiro aqui, gente. Né? Então, quanto maior a relação entre o ponteiro, o mostrador e a marquinha da escala, maior vai ser a minha divergência entre leituras com operadores diferentes. Tá? Então, mais um motivo de eu utilizar a divisão de escala como resolução do meu instrumento. Então, é exatamente isso. Né? Da faixa de 200 RPM, de 2000 RPM, né? No caso aqui, né? Até os 7000 RPM, a resolução, né, é 200 RPM. Beleza. É isso aí, gente. Né? Resolução do meu paquímetro. Quanto que é a resolução de um paquímetro, gente? milímetro. 0,1 milímetro. 0,1 milímetro. 1/10 de milímetro? Ah, tá, não. 0,1 centímetros é 1 milímetro. 1 milímetro? 1 milímetro. 1 milímetro? De milímetro em milímetro. Alguém falou mais alguma outra coisa aí, né? 0,05 milímetro também? 0,05 milímetros. Então, quem falou isso? Oi, a Juliana, né, que falou? Se pegar de cima com a central, acho que é 0,05, né? Meio milímetro. Meio milímetro. Então, olha só, gente, né? É aquilo, né? Professor, posso usar meio milímetro? Eu consigo ler meio milímetro? Bom, tudo bem. Você pode falar que lê meio milímetro. Só que a divergência, se outra pessoa fizer a mesma leitura, né, a possibilidade de ter divergência dessa tua leitura para outra pessoa é muito grande. Né? Porque eu tenho certeza quando a medida estiver em cima do tracinho. Né? E a medida em cima do tracinho, ela no micrômetro, na trena, ela vai de milímetro em milímetro. Né? Então, usando essa regrinha, né, de ouro aqui, ó, né, se eu utilizar a resolução como sendo a divisão de escala, eu estou minimizando a possibilidade de divergência de leitura entre operadores diferentes. Tá? Então, seguindo essa regrinha de ouro, eu posso dizer que a resolução da minha trena, né, é 1 milímetro, né, desse jeito, minimizando, né, a divergência de leitura entre operadores diferentes. Tá claro? Tudo bem, Juliana? Sim, professor, acho que eu tinha confundido com outro instrumento, com o paquímetro. Eu não tinha tá. cortado aqui para mim, eu estava achando que a pergunta era do outro. Tá bom, tá legal. Tá bom. E a resolução aqui do paquímetro, gente? Aqui eu já vou adiantar para vocês, né? Como a gente não viu ainda como faz a leitura, né, no nônio aqui, né? Vocês vão ver isso aí nas aulas para frente, não tem como vocês responderem isso, né? Mas eu trouxe essa figurinha aqui para mostrar, né? Já vou fazer um spoiler aqui da aula futura aqui, ó, que alguns instrumentos eles já vêm marcados no próprio instrumento qual que é a resolução deles. Né? Então, no paquímetro aqui, esse paquímetro particularmente, a resolução deles é 5 centésimos de milímetros na escala milimétrica. E na escala em polegada, a resolução dele é 1/128 de polegada. Né? Então, a resolução, né, em diversos instrumentos já vem marcada no instrumento. Tá bom? Isso aqui é exatamente o valor da divisão de escala numa leitura de paquímetro, nesse caso desse paquímetro aqui, ó,
né? A gente vai ver quando a gente estiver fazendo o estudo de paquímetro que tem paquímetros com resoluções diferentes. Existe paquímetro com resolução de 2 centésimos e paquímetros com resolução de 5 centésimos de milímetro. Tá? A gente vai ver isso em aulas para frente. Eu trouxe essa figura para mostrar para vocês que tem instrumentos que vêm com esse valor de resolução já inscritos no próprio instrumento. Aqui é a mesma coisa, né? Esse relógio comparador, que a gente também vai ver mais para frente, como é que a gente lê isso, né? Ele já traz inscrito o valor da resolução. Nesse caso, esse relógio comparador, a resolução aqui é 1 centésimo de milímetro, né? E a faixa de indicação é de 0 a 10 milímetros aqui, ó. Tranquilo, gente? Professor. Oi. Só uma dúvida aqui, nada a ver com a aula. É Oi. que o Igor mandou que horas acaba a aula. Que horas? Putz, daqui a pouquinho. Tô quase acabando já. Tá bom, né? Tá bom? Nossa, 9. Ixi, tá avançando demais aqui, ó. Beleza. Então, gente, né? Isso aqui são outros exemplos para mostrar para vocês a questão da resolução que já vem marcada no instrumento, tá bom? Né? Isso a gente vai ver muito comum. Né? Pessoal, né? Vocês me alertaram um negócio aqui, ó. A gente já está em 10 para as 10. Nossa, já evoluímos bastante aqui, ó. Né? Vamos dar uma paradinha. Ah, não. Deixa eu ver aqui o que tem mais para frente aqui. Vamos só falar sobre esses 2 slides aqui. A gente termina por hoje. A gente continua na aula que vem falando sobre incerteza e erro de medição, tá bom? Então, sensibilidade, né? Sensibilidade é a relação entre variação de resposta, né? Que é o sinal de saída, né? De um instrumento ou um sistema de medição, e a variação correspondente no estímulo. Oxe, complicado, professor. Vamos lá explicar em outras palavras. Né? Tem alguns instrumentos que eles conseguem visualmente ter uma grande variação da resposta. Né? Resposta é o movimento do meu ponteiro que eu consigo enxergar aqui, ó, né? Com a variação do estímulo. Ou seja, uma pequena variaçãozinha aqui do comprimento, né? que eu tô tendo dessa peça aqui, ó, vai estar sendo traduzida como um grande movimento do meu ponteiro. Né? Isso significa exatamente a sensibilidade do meu instrumento. Uma pequena variação, né, vai estar sendo traduzida por um grande movimento que eu vou estar enxergando no meu mostrador aqui. Ó. Né? Quanto maior essa diferença, né, maior a sensibilidade do meu instrumento. Né? Então, vocês vão, por exemplo, a gente vai estar vendo isso quando a gente vai falando sobre relógio, diferença entre relógio comparador e relógio apalpador. Né? O relógio apalpador, ele vai ter uma sensibilidade muito maior do que o relógio comparador, apesar que esses 2 instrumentos são muito parecidos. Né? Mas com esse daqui, um pequeno movimentozinho aqui, ó, da minha ponta, que vai estar em contato com a minha peça que eu estou medindo, vai fazer o meu ponteiro variar bastante. Né? Ao passo que o relógio comparador, uma diferença dessa, da mesma peça, o meu ponteiro vai estar andando um pouco menos. Então eu percebo, né, de uma maneira um pouco menor essa diferença de estímulo aqui. Ó. Tá bom? Isso aqui é a sensibilidade. Né? A gente vai perceber isso bastante na parte dimensional, né, no meu relógio comparador e no meu relógio apalpador. Tranquilo, gente? Né? E para finalizar, um conceito, né, que está associado à confiabilidade metrológica, ou seja, qual a confiança que eu tenho nas medições que eu tiro, né, de qualquer grandeza que seja. Né? O conceito de repetibilidade, né, ele está associado aí ao grau de concordância entre resultados de medições, né, de uma mesma objeto ou fenômeno, né, que é o mensurando, né, sob determinadas condições. Né? Então, diferentes instrumentos, procedimento, pessoas diferentes lendo os instrumentos, condições ambientais e por aí vai. Né? A repetibilidade ela está considerando
o mesmo operador sob as mesmas condições. Né? A reprodutibilidade, né, eu estou fazendo variar não só, né, a peça que eu estou medindo, né, as leituras que eu estou tomando, se eu estou tomando uma medida ou se eu estou tomando 100 medidas, né, mas eu estou considerando também operadores diferentes, condições diferentes, né, ou seja, operadores diferentes, instrumentos diferentes. Né. Então, a repetibilidade ela está associada ao grau de concordância entre resultados, né, sob mesmas condições. Então, é o mesmo operador tirando várias leituras, né, de uma mesma peça. Eu estou tomando 100 leituras, né, 30 leituras de uma mesma peça. E vou estar comparando como que essas leituras estão se repetindo no tempo. A reprodutibilidade está associada a condições diferentes, ou seja, vários inspetores, né, operadores diferentes, né, lendo com instrumentos diferentes uma mesma medida. E eu vou comparar, né, esses resultados para saber qual é o grau de concordância entre eles. Esse conceito aqui está associado à confiabilidade metrológica. Né? Se a gente tiver oportunidade, a gente vai explorar isso mais para frente com vocês, para vocês saberem como é que se calcula esse negócio aqui, tá bom? Beleza, gente, eu vou parar por aqui. Né? Na aula que vem, então, eu vou estar falando para vocês então, sobre um conceito importantíssimo que está associado a erros e incertezas de medidas aí. Tá bom, gente? Tá?